Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Hoje para estudarmos o Código de Ética dos Servidores do IBGE. Um conteúdo que cairá na tua prova para o concurso do IBGE e que nós precisamos estudar bem detalhadamente para podermos responder a nossa prova com muita propriedade. Você que está chegando agora, que está participando do nosso ao vivo, muito bem-vindo. Já vai deixando aí seu nome, tua cidade, fala de onde você é, quero te conhecer, saber onde nossas aulas estão chegando. Se você está aqui pela primeira vez, fique à vontade. Todas as semanas estamos com uma lista de vídeos para o concurso do IBGE que tem ajudado muita gente. Para você ficar por dentro de todos os vídeos que postaremos, todos os vídeos para o concurso do IBGE, de ética no serviço público, conhecimentos técnicos, matemática, língua portuguesa e os demais vídeos com dicas para o concurso, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará por dentro de tudo que a gente postar aqui e não vai perder nem o conteúdo. Para você acompanhar esta aula, você pode baixar o Código de Ética em PDF que está na descrição deste vídeo, mas também pode acompanhar na tela comigo. Mas eu sempre oriento aos alunos ter um papel, uma caneta para fazer as anotações durante a aula, porque isso é muito importante para o seu aprendizado. Ok, pessoal? Então nós vamos aqui para o cantinho da tela para a gente compartilhar o nosso material. Esse aqui é o PDF que vocês receberam. Eu quero começar dando uma passada na apresentação. A apresentação geralmente não é cobrado em concurso, faz parte do documento, mas não é cobrado. Mas eu gosto de lê-la porque a apresentação ela é sucinta e ela traz um panorama do que é o documento por quem publicou. Quem era o presidente do IBGE, quem era o coordenador do IBGE na época. Então nós estamos ouvindo uma palavra de quem coordenou a elaboração deste documento, que vai nos dar uma visão melhor do que se trata, ok? Documentos pequenos assim, como são documentos técnicos e não documentos teóricos, eles cobram exatamente o que está escrito aqui. Então são questões que às vezes tem alguma situação diferente, mas geralmente vão cobrar o que está escrito aqui. Então vamos prestar muita atenção na letra da lei, na letra desse Código de Ética. Todo trabalho realizado pelo IBGE, seja de natureza finalística, seja de natureza administrativa, está pautado pela competência e pela excelência técnica adquiridas ao longo desses quase 80 anos, em que vimos servindo aos cidadãos brasileiros sem qualquer espécie de discriminação. O trabalho do IBGE é tanto de natureza finalística, ou seja, aquele trabalho que visa atender a finalidade do IBGE, quanto aqueles trabalhos administrativos dentro, estão pautados pela excelência que o Instituto tem ao longo dos seus quase 80 anos. Vale lembrar que o IBGE já tem mais de 80 anos. Este documento aqui é um documento de 2014 e o IBGE é de 1936. Então ele já tem aí 80 anos, caminhando para 85. É um documento que foi produzido em um outro período. E eles servem aos cidadãos com informações importantes sem qualquer tipo de discriminação. Continuando. A presidente do IBGE, à época, também considera importante que os princípios éticos sejam mais conhecidos por todos os servidores para orientar suas condutas no trabalho diário. Os princípios éticos são muito importantes porque eles auxiliam e orientam a conduta. A ética está muito relacionada com a nossa capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Nossos princípios éticos vão determinar o que nós julgamos ser certo ou errado, nosso ponto de vista. Então, dentro do trabalho, da instituição, do Instituto do IBGE, o que é certo e o que é errado é direcionado de acordo com este Código de Ética, ok? Então, os princípios éticos são muito importantes e precisam ser muito conhecidos por todos que trabalham no IBGE. Foi com essa ideia que reconstituímos em 2013 a Comissão de Ética do IBGE e que apresenta esse importante documento neste momento. Então, em 2013 foi recomposta a Comissão de Ética do IBGE e elaborou esse documento que foi publicado em 2014. Tenho convicção de que todo servidor do IBGE contribui sobremaneira para que diariamente cumpramos nossa missão institucional de todos bem conhecida.
Ou seja, a missão institucional é a missão da instituição. Todo servidor trabalha todos os dias para cumprir essa missão. Que missão é essa? Lá na apostila de conhecimentos técnicos está escrito: a missão, deixa eu limpar a página aqui para ficar mais fácil. A missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade, ou seja, dar informações do Brasil para a população. Então, há uma convicção de que todo servidor contribui para isso e trabalha para que essa missão seja cumprida. A expectativa da direção do IBGE é de que a missão deles, no que diz respeito aí já ao ambiente de trabalho, a missão no ambiente de trabalho, seja aperfeiçoada pela presença desse código de ética. Agradeço por fim aos servidores e a seriedade, a extremada dedicação com que realiza o trabalho. São vocês que fazem do IBGE uma das instituições mais respeitadas do país, ok? O Asmália Bivar, presidenta do IBGE. Então essa foi a apresentação que trouxe esse panorama que nos ajuda a compreender. Vamos então agora para a introdução. A partir daqui, a gente já vai ter questões caindo e cobrando na prova. Na administração pública brasileira, a ética tem assumido relevante papel. A ética, como nós já falamos, é o conjunto de princípios que basilam nossa construção do que é certo e o que é errado. O IBGE, como não poderia deixar de ser, vem fomentando e instigando a disseminação daquilo que se entende por ética no âmbito administrativo federal. Para tanto, a presidência da Casa, a presidência do IBGE, entre outras medidas, delegou àquela comissão de ética formada em 2013 a responsabilidade de elaborar 2 documentos, ok? Então nós vamos falar nesta introdução de 2 documentos, dos quais este Código de Ética é um deles. Então essa comissão de ética recomposta em 2013, ela tinha a responsabilidade de elaborar o Código de Ética Profissional do Servidor Público, que é esse que a gente está estudando, e também elaborar o regimento interno da comissão de ética, ou seja, essa comissão de ética precisava ter um regimento interno para organizar melhor o seu trabalho, que também seria elaborado por essa comissão. Então vamos agora para um ponto que é bem caro de questão. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, que é este documento, ele visa a estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, os deveres e as vedações que estão sujeitos os agentes públicos lotados no Instituto. Bora lá. Então, o que o Instituto visa é um dos seus objetivos, a visão, o que ele vê, o que ele está visando. Então, é uma questão de concurso, fala o Instituto, IBGE, tal, papapá. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE visa, aí tem uma questão, estabelecer fundamentalmente os princípios. Então, você vai copiar isso aqui, vai grifar na tua anotação. Então, o que vai ter estabelecido neste documento? Os princípios de natureza deontológica. Deontológica são os princípios morais, daquilo que é correto. Os deveres dos servidores e também as vedações, aquilo que é proibido, aquilo que está sujeito os servidores do IBGE. Documento de imprescindível leitura por todos os servidores. O Código de Ética foi construído naturalmente a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, este documento foi elaborado com base em outro Código de Ética, mas o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal. Mas foi agregado a este documento aqui algumas particularidades do trabalho do IBGE, até porque é um trabalho diferente. Aqui fala do regimento interno, que não é este documento, mas eu vou dar uma lida porque como está aqui no Código de Ética, pode ser cobrado. O regimento interno, por sua vez, delimita e define as competências e atribuições da Comissão de Ética do IBGE, cuja função primeira, ressalte-se, é a de orientar e educar cotidianamente o agente público para a ética. O regimento também estabelece, não obstante, o rito processual pelo qual se orienta a comissão
quando provocada por denúncia ou ainda ex officio nos processos de apuração ética e segue de maneira estrita a resolução número 10 de 2008 da Comissão de Ética Pública vinculada à Presidência da República. Aqui está tratando do regimento interno dessa comissão criada. Então, repara que estamos falando muito dessa comissão. Esse regimento interno vai dispor sobre o que a comissão pode fazer, o que a comissão deve fazer, como que ela vai se organizar. E quando houver uma denúncia em relação a alguma conduta que esse código de ética veda, como que ele vai proceder? Então, aqui nesse regimento interno detalha mais o trabalho da comissão, ok? E no código de ética que estamos estudando por completo, tem aquilo que se refere a você, futuro servidor do IBGE, ok? Então, aqui tem a palavra do presidente da Comissão de Ética na introdução. Vamos iniciar agora o estudo das regras deontológicas. O que são deontológicas? Regras que estão relacionadas à boa moral, ao entendimento daquilo que é correto. Então, no primeiro capítulo aqui do Código de Ética, nós temos as regras deontológicas. Regras deontológicas, está falando muito aqui na introdução, falou dessas regras, e podem te perguntar, ele visa estabelecer fundamentalmente o que? Olha só, os princípios deontológicos, os deveres e as vedações. 3 elementos. Pode vir a questão. Então vamos agora para as regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. O que são primados? Primazia. São as maiores primazias. A dignidade. O que é algo digno? É algo honrado. Deixa eu traduzir essas palavras de uma forma mais fácil aqui. A dignidade. O que seria a dignidade? A honra. O que seria o decoro? O respeito. O que seria o zelo? O cuidado. Eficácia. Fazer bem feito. Eficiência. Fazer corretamente. E a consciência é o saber. Então vamos lá. A dignidade é a honra, algo que é honrado. O decoro é o respeito. O zelo é o cuidado. Eficácia e eficiência. O que é eficácia? Fazer algo muito bem feito. Eficiência é fazer aquilo que deve ser feito. E a consciência, o saber. Então vamos lá. A honra, o respeito, o cuidado, o fazer com perfeição e saber os princípios morais são primazia que devem nortear o servidor público do IBGE, ok? Então, o que deve nortear? Que primazias, quais primados maiores devem nortear o servidor público? Dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência, consciência desses princípios. Então, é uma questão que pode cair porque tem vários elementos aqui. Deve nortear a vida e o servidor público quando, como? Seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Então, são elementos que devem circundar a vida do indivíduo, não só dentro da sua função, mas também fora, nas suas ações externas. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, como um todo, e em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Esse trabalho do servidor público do IBGE, os seus atos, as atitudes, devem caminhar e direcionar para a honra e para a tradição do serviço público, que é um serviço feito para o povo.
Tudo na sua vida, na tua jornada, deve refletir a honra do serviço público. Você é um servidor do povo, como um todo. E, em especial, as suas atitudes devem caminhar e validar com honra as pesquisas estatísticas e geocientíficas do IBGE. E essas fontes de dados devem ser escolhidas com qualidade, visando a oportunidade de obter os melhores resultados e também os custos para o cidadão. O que o cidadão vai gastar, o que ele gasta menos. Então, esses elementos aqui do final, marca aí fazendo uma gentileza. Em especial, preservação da honra e da tradição, em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar qualidade, oportunidade, os custos e o ônus para o cidadão. 4 elementos, então pode virar uma questão colocando os 4 e colocando mais um errado. Então pode perguntar os atos, comportamentos e atitudes do servidor público do IBGE, começando aqui, ó. Vamos lá limpar essa página para ficar mais fácil. Vamos lá? Questão de concurso. Os atos, comportamentos e atitudes do servidor público serão direcionados para a preservação da honra, da tradição do serviço público como um todo. E em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar, exceto. Aí vai colocar 4 respostas certas. Qualidade, oportunidade, os custos e o ônus. E vai colocar uma outra errada para você marcar, ok? Vamos então agora para o ponto 2. O segundo tópico fala sobre o que ele não pode fazer em um tempo assim, bem amplo. O servidor público não poderá jamais fazer o quê? Desprezar o elemento ético da sua conduta. Nunca poderá ser desprezado o elemento ético da sua conduta. Tudo quanto fizer, ele precisa se pautar pelo elemento ético. Então, anote esse nome aí, elemento ético. Coloque ele grandão e escreve embaixo. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético na sua conduta. Dessa forma, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Aquilo que é justo e aquilo que é injusto. O que é conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas, principalmente, o que é honesto e o desonesto. Consoante com as regras do artigo 37, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, sempre o que ele vai decidir não é só uma questão de ser legal ou ser ilegal perante a lei. Não é algo simplesmente de ser justo ou injusto, ser conveniente ou não, mas ser honesto ou desonesto. Primar pela honestidade e pelo elemento ético em todo o tempo, consoante com as regras do artigo 37 da Constituição. Vem comigo aqui para a Constituição para a gente ver o que o artigo 37 está falando. O artigo 37, talvez fique pequenininho para você ver, fala que a administração pública, direta e indiretamente, de qualquer um dos poderes da União, Estados ou Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Vamos lá para o parágrafo 4º, para ver do que trata o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que nós vimos aqui é que os princípios de ética estão presentes, inclusive na Constituição. A questão da honestidade, da legalidade, de fazer tudo da maneira correta, sendo que, se assim não fizer, o servidor ele pode ser punido e penalizado por essa ação. Finalizando aqui, por se integrar a condição do servidor do IBGE, o elemento ético abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos, científicos e a ética profissional.
O elemento ético na conduta, além daquilo que foi falado no primeiro ponto, como um dos primados maiores, ele abrange a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com a consideração dos profissionais. Aí também vai entrar os princípios técnicos, científicos e ética profissional. Duas questões de concurso. A primeira: por se integrar a condição de servidor do IBGE, o elemento ético abrange, além disso, o quê? A adoção dos melhores princípios. Mas pode ser que continue a pergunta e fale, incluindo os princípios técnicos, científicos e a ética profissional, ok? Veja só, nós vamos continuar aqui no ponto 4, lembrando que esse documento ele é bem pequeno, então por isso que a gente está falando um pouco mais sobre cada tópico. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, ou seja, o que é certo e o que é errado, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Mais uma pergunta. Na administração pública, o trabalho voltado para a moral, o que é correto, fazer o que deve ser feito, não se limita a distinguir o que é certo e errado, o que é bem e mal, mas deve ser acrescida da ideia de que o fim sempre será o bem comum, ou seja, estamos aqui numa trajetória, um caminhozinho aqui, ó, um caminho, aí você está aqui no início desse caminho. Você vai caminhar. Qual que será o fim? Sempre será o bem comum. O bem comum é o fim de todas as coisas. O equilíbrio entre o que é legal e o fim, a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, se o servidor equilibrar o que é legal, o que está dentro da legalidade, com a finalidade, ou seja, qual que é a finalidade, o bem comum, na conduta da sua conduta, ele poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, ou seja, o ato educativo estará acontecendo com moralidade. Porque a moralidade não é só distinguir o bem e o mal, mas ter como finalidade o bem comum. Então aqui eu tenho uma pergunta de concurso. A moralidade deve ser acrescida de que fim é o bem comum. Ponto. Aí para aqui. Aí vai perguntar como poderá ser consolidada a moralidade do ato administrativo? Como? Quando houver equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público. Isso aqui é questão de concurso e fique preparado para se deparar com isso na tua prova. Pessoal que está acompanhando aí, está conseguindo digerir o material? Espero que vocês estejam acompanhando bem. Deixe nos comentários o que você está achando dessa aula, desse conteúdo. E já aproveita, deixa para mim nos comentários a tua cidade, onde você é. Quero saber até onde nossas aulas estão chegando. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas. Ou seja, quem está no IBGE, a gente tem que entender a importância dessas informações estatísticas e geocientíficas, porque são da geografia do nosso país em geral, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial com igualdade de acesso. Ou seja, vai atender a necessidade da população de ter acesso à informação de forma imparcial, informações verdadeiras, reais, que condizem com a realidade brasileira. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção de informações oficiais. Você, trabalhando no Censo 2021, você precisa, olha só, é imprescindível para você zelar pela qualidade dos processos de produção de informações. Quem vai produzir essas informações são vocês, que estarão recenseando, que estarão coordenando o censo nos municípios. Então, vocês precisam zelar de forma imprescindível. Vocês não podem deixar de fazer o zelo pela qualidade dessa produção, porque é isso que vai garantir a qualidade final dos resultados.
E isso você vai fazer adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas, ou seja, atividade finalística, atividades da finalidade do IBGE, quanto nas atividades de apoio do IBGE, ok? Vamos continuar aqui o tópico 4 na aula de amanhã. A gente já atingiu o tempo aqui de aula, mas eu espero assim que você pega firme. Vamos continuar porque esse material é bem pequeno, mas eu quero discutir bastante os próximos pontos com você. Você que está assistindo até agora, se você está assistindo é porque gostou, senão já tinha saído. Então você que está assistindo aí, dá um like nesse vídeo aqui, porque eu acho que você não deu like ainda. Então dá o like, porque quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer e assim a compartilhar conhecimento no YouTube. Você que está estudando e quer todas as aulas deste conteúdo, todas as aulas de matemática, conhecimentos técnicos, língua portuguesa, nossa equipe tem um curso preparatório com aulas do professor Davi, aulas dos professores da nossa equipe com aulas mais detalhadas, mais simulados. Lá na nossa plataforma, no nosso site, você encontra todas as videoaulas, apostilas, simulados exclusivos elaborados para você com base nesse concurso, além de muitas dicas e orientações que eu dou para você. Então aproveite a promoção de lançamento, chama lá no atendimento, se inscreve e vem estudar com a gente. Quero acompanhar você até a tua prova, até a tua aprovação. A gente se vê amanhã aqui no nosso canal do YouTube e você que está assistindo este vídeo depois, não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau!